Boa noite. Boa noite. Ministério Público repatria 182 milhões de reais na Operação Lava Jato. O dinheiro da corrupção estava na Suíça, numa conta do ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco. O movimento dos sem-teto protesta em frente ao prédio da Petrobras na Avenida Paulista. E movimento do Sem Terra faz bloqueios em diversas estradas pelo país. Passageiros aprovam novos ônibus de madrugada pela capital, mas reclamam da falta de segurança. Mais um protesto hoje aqui na Avenida Paulista. Dessa vez o ato foi do movimento do Sem Teto do Ipiranga. O protesto foi em frente ao prédio da Petrobras. Os sem-teto chegaram de manhã. O acampamento montado em frente ao prédio da Petrobras, na Avenida Paulista, reúne cerca de 150 pessoas. Uma livraria vizinha chegou a baixar as portas durante a tarde, mas o ato segue pacífico. O movimento do sem-teto do Ipiranga querem a garantia de que um terreno ocioso da estatal, na região de Heliópolis, vai ser repassado à prefeitura para a construção de 5.000 moradias. O terreno está numa área considerada de interesse social e uma lei de 2013 autoriza a desapropriação já acertada com a prefeitura. Mas o processo, que começou há 10 anos, emperrou com a crise na Petrobras e a mudança na diretoria da estatal. Na próxima sexta-feira, a Petrobras volta a ser alvo de protestos marcados em pelo menos 9 capitais. O ato, organizado pela CUT e outras centrais sindicais, é contra as medidas provisórias que alteram direitos trabalhistas e também em defesa da reforma política e da Petrobras. Hoje, o PSDB se posicionou oficialmente com relação aos atos antigoverno programados para o domingo, dia 15. Em São Paulo, o protesto está marcado na Avenida Paulista. Em Brasília, o presidente nacional da legenda, Aécio Neves, declarou que o partido dará apoio irrestrito às manifestações de domingo. No entanto, disse que não vai comparecer. Eu optei por não ir, exatamente para não dar força a esse discurso de que nós estamos vivendo um terceiro turno no Brasil. O fato de eu ter disputado as eleições com a presidente Dilma Rousseff pode fortalecer esse discurso que não é verdadeiro. Então nós estamos estimulando que os nossos companheiros estejam participando da forma que acharem mais adequada. Tenho certeza que será um movimento extremamente expressivo, mas para não caracterizarmos esse movimento como algo partidário, até porque quanto menos partidário ele for, mais expressivo e mais consistente ele será, o PSDB estará nas ruas através dos seus militantes. Com relação ao panelaço que ocorreu em certos bairros de algumas capitais durante o pronunciamento da presidente Dilma em rede nacional no domingo e as vaias durante um evento em São Paulo, Aécio Neves disse que Dilma está sitiada no Palácio do Planalto e que não pode sair às ruas. Agora à noite, os manifestantes deixaram o local. A Petrobras recebeu uma comissão dos organizadores da manifestação e informou que mantém as negociações com a Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria de Habitação para avançar no processo de destinação de um terreno em Heliópolis. A Petrobras disse ainda que a área já teve indústrias e por isso a liberação para a habitação depende de pareceres de órgãos municipais e estaduais, além de laudos ambientais. Já em outros estados, houve protestos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O MST bloqueou estradas por todo o país. A iniciativa faz parte da Jornada Nacional de Lutas. Os integrantes do movimento reivindicam, entre outros pontos, a agilidade na reforma agrária. Em Brasília, cerca de 200 manifestantes protestaram em frente ao Ministério da Fazenda. Os militantes tentaram invadir o prédio, mas foram impedidos pelos seguranças que fecharam as portas do edifício. A PM protegeu a entrada usada pelo ministro e servidores tiveram que entrar e sair pelo prédio anexo. Já no Paraná, manifestantes liberaram as cancelas de pelo menos 4 praças de pedágio. No Rio Grande do Sul, manifestantes participaram de uma caminhada em Porto Alegre. O ato causou bloqueios e lentidão no trânsito. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, os protestos aconteceram em 21 estados e mobilizaram mais de 25 mil pessoas. E o nosso comentarista de política, Bob Fernandes, fala sobre as manifestações pró e contra Dilma que têm tomado o país.
Manifestações. A princípio, parece que serão em apenas 2 dias, a sexta e o domingo. Na sexta, a CUT, outras centrais sindicais e movimentos sociais irão às ruas em 26 estados. A pauta da sexta é reforma política, defesa da democracia da Petrobras e de direitos trabalhistas. O pano de fundo é a defesa do mandato da recém-eleita presidente Dilma. No domingo, marcadas para todo o país, manifestações serão contra Dilma e o governo. Em São Paulo, a manifestação da sexta será na Paulista, em frente à sede da Petrobras, a partir das 15 horas. Em São Paulo, no domingo, a manifestação da oposição será a partir do MASP, na Paulista, às 17 horas. Dirigentes da sexta dizem esperar 30 mil manifestantes. Os do domingo falam em 100 mil. Subestimam de propósito, porque esperam mais e sabem do impacto que a surpresa provocará nas manchetes. Na real, esse embate de forças e segmentos sociais já começou. Nos últimos dias, na jornada de lutas de mulheres camponesas, mais de 30 mil sem terra já estão em marchas e ocupações em 22 estados. O PSDB decidiu apoiar e se incorporar agora oficialmente às manifestações do domingo. Fernando Henrique diz que não se pode deixar a sociedade avançar sozinha. A sociedade, de maneira legítima, tem dado seus recados, quer reformas, em especial na política. A política, mas não apenas, está prisioneira dos seus hábitos e costumes. Grandes partidos, e não apenas partidos, apontam dedos e culpas, uns para os outros. Todos têm razão, como mostram as cotas de escândalos. Nesse ambiente de futebolização da política, torcidas e ingênuos ou hipócritas discutem quem é mais e quem é menos corrupto. Sem a atenta mediação da grande política, forças da sociedade já avançam sozinhas de parte a parte. É isso que se viverá nas ruas do Brasil nos próximos dias. Tem quem queira avanços, tem quem queira virar a mesa e tocar fogo. E a chamada política está a reboque. Boa noite. No final de fevereiro, uma antiga reivindicação de quem usa o transporte público em São Paulo foi atendida. Os ônibus começaram a circular de madrugada. Os passageiros aprovam a medida, mas reclamam da falta de segurança. Jaime é garçom e o expediente dele nunca termina antes da meia-noite. Faz uma semana que ele passou a usar a nova linha noturna que faz o caminho do metrô até a estação Itaquera. Antes, chegar em casa era bem mais demorado. Antes eu ia até o centro e pegava um outro ônibus que demorava em 1 hora. E normalmente, quando eu pegava esse ônibus, chegava em casa, que eu pegava ali 1 hora, chegava em casa 2 horas, 2h30. E agora você chega que horas? Agora eu chego a bater no máximo 50 minutos. São 151 linhas que circulam da meia-noite até as 4 da manhã, em todas as regiões da cidade. As que percorrem os corredores e os eixos do metrô têm intervalos de 15 minutos entre as viagens. Já as linhas que circulam dentro dos bairros passam a cada meia hora. A gente dependia muito de parente, né? Ir buscar a gente. Ou então, por causa de não ter esse transporte, a gente esperava até as 4 e pouca da manhã, até voltar mesmo o transporte. A expectativa da prefeitura é de que cerca de 20 mil pessoas por dia passem a usar as linhas noturnas. Um número que talvez ainda não tenha sido atingido nesses primeiros dias do serviço. Nessa viagem que nós acompanhamos do Parque Dom Pedro até aqui o metrô Itaquera, vieram 7 passageiros. Mas segundo o cobrador, esse número é bem diferente no fim de semana. Na sexta, as 2 últimas viagens, vem cheio o carro. Gente vindo de onde? Balada, serviço, pessoal que trabalha à noite, né? Se o ônibus circulando de madrugada agora facilita a volta para casa, um outro problema ainda aflige quem precisa esperar no ponto. A gente fica praticamente sozinho, segurança a gente não tem nenhuma, passa policial uma vez ou outra. E a gente fica esperando, por exemplo, já estou aqui há quase 40 minutos. Tem medo de assalto? Muito. Em nota, a SP Trans afirma que fez uma parceria com a Guarda Civil Metropolitana que dá suporte operacional aos ônibus que circulam de madrugada. Além disso, segundo o texto, o Ilume foi acionado e está providenciando iluminação para os 160 pontos de parada. A nota também afirma que a responsabilidade pela segurança dos cidadãos
é do governo do estado. 6 casas foram interditadas pela Defesa Civil depois de um deslizamento de terra no Jardim Canaã, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Outros 4 imóveis estão em estado de atenção. O deslizamento foi ontem, por volta das 8h30 da noite. Não houve feridos. Segundo a Defesa Civil da cidade, uma casa desabou parcialmente e a terra que deslizou soterrou parte do outro imóvel, além de comprometer a estrutura de um muro. As outras casas foram interditadas devido a rachaduras e fissuras. Equipes da Sabesp faziam reparos de uma tubulação na região na hora do deslizamento. Em nota, a companhia disse que, caso seja comprovado sua responsabilidade no desabamento, a empresa entrará em contato com os moradores afetados para ressarcir os danos. A Defesa Civil disse que a região foi atingida por chuvas e que não é possível apurar de imediato o que causou o deslizamento de terra. Preocupadas com o aumento dos casos de dengue, escolas de São Paulo alertam os pais e incluem nas listas de materiais itens como repelentes para insetos. Quando o assunto é dengue, não é difícil encontrar nas escolas ações básicas de prevenção. A escola é detetizada a cada trimestre e a gente, no começo do ano, a gente redobra esses cuidados pulverizando de 15 em 15 dias. Além de cuidados mais primários e óbvios, como tirar o excesso de água do vasinho. Só que com o aumento assustador de quase 700% no número de casos da doença no estado de São Paulo, a proteção das crianças também passou a ser fundamental. De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo teve 94.623 ocorrências nos primeiros 2 meses deste ano, contra 11.876 no mesmo período do ano passado. 24 pessoas já morreram no estado em decorrência da doença. O cenário levou esta escola, na Lapa, zona oeste da capital, a incluir na rotina das crianças com mais de 2 anos a aplicação de repelentes. As crianças, a partir de 3 anos de idade, elas aplicam nelas mesmas com a supervisão do professor. As crianças menores de 3, o professor aplica junto à criança. Com os bebês, não é recomendado o uso aí do repelente, então são bastante profissionais e na hora do soninho a mosquiteira sempre ali, um cuidado extra. Cada aluno tem seu próprio repelente no estojo. O pedido foi feito pela escola no começo do ano, junto com a lista de produtos de higiene pessoal. Essa outra escola aqui na Zona Norte fica bem pertinho do Horto Florestal. Até por isso, é bem difícil manter os mosquitos longe daqui. A atitude da escola foi recomendar que os pais dos 430 alunos dessa unidade já mandem as crianças com o repelente aplicado de casa e, preferencialmente, com calças compridas. O Matheus já se acostumou, passa o produto em casa e reaplica na escola, principalmente depois da natação. Eu acho importante, né? A gente tem que trabalhar em parceria, até porque as crianças ficam aqui praticamente o dia todo. A Ana segue o mesmo esquema, com a vantagem de que, como a mãe a acompanha durante a natação, ela mesma faz a reaplicação. Na tua casa também vocês se previnem? Muito, ela dorme com as pulseirinhas de citronela, a gente coloca aqueles aparelhinhos na tomada, a gente fica sempre atento para que não tenha nenhum pernilongo em casa, para que não atinja a criança. Retomando o carnaval, nós já começamos os informativos e as orientações aos alunos e aos pais. Semanalmente a gente está informando através do site, através do nosso Face, através de e-mails e através também das agendas e as circulares. Hoje foi mais um dia típico de verão, abafado, com chuvas à tarde e à noite. E será que o tempo continua assim amanhã? Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para o estado de São Paulo. O guarda-chuva continua sendo um item indispensável nessa quinta-feira. Áreas de instabilidade associadas ao ar abafado e a presença de um ciclone no oceano voltam a se espalhar por quase todo o estado amanhã. Mas apenas na região que faz divisa com Minas Gerais, que são esperadas chuvas para qualquer hora do dia. Nas demais áreas, o que inclui a região metropolitana, o tempo continua bem parecido, sol entre nuvens, calor e chuvas pontuais a partir da tarde. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades? Em Barretos, no norte do estado, a chuva acontece a qualquer hora e mesmo assim a máxima chega aos 29 graus.
Em Bertioga, no litoral, mínima de 21, máxima de 31 graus e chuvas isoladas de fraca a forte intensidade a partir da tarde. Aqui na capital, madrugada fresquinha, 20 graus. E à tarde, a máxima chega aos 28, também com possibilidade de pancadas localizadas. Voltamos a falar de política. Um dia depois de pedir transferência para o grupo de ministros do Supremo Tribunal Federal, que julgará os inquéritos da Operação Lava Jato, o ministro Dias Toffoli se reuniu com a presidente Dilma Rousseff e os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Ele negou que o escândalo de corrupção na Petrobras tenha sido tratado no encontro. Segundo Toffoli, atual presidente do TSE, a audiência estava marcada há muito tempo e serviu apenas para apresentar a proposta do Registro Civil Nacional, que será uma identificação centralizada do cidadão pela Justiça Eleitoral. Esse é um projeto, vossas senhorias podem ver aqui, que estava feito há muito tempo. Tem uma portaria minha do ano passado instituindo esse grupo para apresentar esse projeto. Já vínhamos dialogando. E foi apenas uma questão e uma circunstância de coincidência. Essa agenda já estava marcada. Toffoli explicou que pediu transferência da primeira para a segunda turma do STF, a fim de atender um apelo de outros ministros. Essa segunda turma, composta normalmente por 5 ministros, conta com apenas 4, porque Joaquim Barbosa se aposentou e a presidente Dilma Rousseff ainda não indicou o seu sucessor. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, autorizou a mudança de Toffoli. Com isso, ele vai presidir durante um ano os trabalhos de investigação de políticos acusados de participar do esquema de propinas na Petrobras. Ex-advogado do PT, Toffoli já foi assessor de José Dirceu e no processo do mensalão petista votou pela absolvição do ex-ministro da Casa Civil. O Ministério Público Federal traz de volta ao Brasil 182 milhões de reais de corrupção investigada na Operação Lava Jato. O dinheiro estava na Suíça, depositado pelo ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, que depôs ontem na CPI que apura os desvios na estatal. Barusco admitiu que tem no exterior 97 milhões de dólares de propinas recebidas desde 1997. O dinheiro recuperado pelo Ministério Público está depositado numa conta da Justiça Federal e será devolvido à Petrobras. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. É difícil de acreditar, parece mesmo brincadeira, mas Dilma Rousseff, que está há apenas 70 dias no exercício do seu segundo mandato, já começa a ser pressionada para fazer uma reforma ministerial. Lideram a pressão PT e PMDB, os dois principais partidos desse grande conglomerado governista. Estão na alça de mira 2 ministros que despacham no Palácio do Planalto, em gabinetes muito próximos da sala da Presidente da República. Aloysio Mercadante, da Casa Civil, e Pepe Vargas, da Ministra das Relações Institucionais. Os dois exercem algum tipo de função na articulação política do governo, que hoje é o grande calcanhar de vidro da presidente Dilma no Congresso Nacional. Um pedaço do PT quer colocar no lugar, na poltrona de Aloysio Mercadante, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que hoje é ministro da Defesa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, que não suporta Mercadante, não gosta nem de ouvir falar o nome de Mercadante, vê com muita simpatia esse movimento para a troca do chefe da Casa Civil. Renan já esteve, inclusive, com Jacques Wagner, já expressou a sua simpatia. E um pedaço do PMDB quer colocar no lugar de Pepe Vargas o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que hoje está sem mandato. A alegação, que tem uma certa dose de verdade, é de que Pepe Vargas não funcionou nesta atribuição de coordenador político do governo. No Congresso ele é visto até como um personagem meio folclórico. E alega-se que Henrique Alves exerceu o mandato de deputado por mais de 40 anos, já foi presidente da Casa, teria mais traquejo para lidar com essa base tão fluida da presidente Dilma. O único problema desses dois movimentos é a personalidade da presidente. O presidente não gosta de trocar auxiliares quando se sente pressionado. Aliás, esse tipo de pressão costuma exercer sobre ela um efeito oposto. Os ministros que são alvejados normalmente ganham até uma certa estabilidade no emprego, ainda que não estejam funcionando bem. Boa noite. A seguir, na Venezuela, a Assembleia aprova superpoderes para o presidente Nicolás Maduro. A lembrança do tsunami. Japão faz homenagens a mortos e desaparecidos na tragédia que completou 4 anos.
Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, José Armando Vanucci comenta os momentos finais da novela. Tem uma entrevista com Denise Campos de Toledo sobre a baixa taxa de natalidade e como isso afeta a economia. No musical, atração internacional. Sharon Core, olha que legal. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. E eu vou continuar aqui te esperando. Pode vir. A Assembleia Nacional da Venezuela aprova em primeira votação superpoderes para o presidente Nicolás Maduro. São necessárias 2 votações para que o presidente passe a governar sem o controle do legislativo. Maduro pediu a concessão de superpoderes para enfrentar o que classificou de imperialismo. O presidente recorre à chamada Lei Habilitante, aprovada em 2013. A lei dá ao presidente o direito de governar por decreto durante 1 ano sobre temas específicos, como questões de segurança, por exemplo. O pedido de Maduro é uma reação à decisão dos Estados Unidos de classificar a Venezuela como uma ameaça à segurança nacional americana. Maduro acusou os Estados Unidos de terem dado o passo mais agressivo, injusto e nefasto já aplicado contra a Venezuela. Após 4 anos, Japão lembra terremoto seguido de tsunami que devastou o litoral nordeste do país e provocou uma catástrofe nuclear. 1 minuto de silêncio foi feito em todo o país. O imperador Akihito, acompanhado pela mulher Michiko e o primeiro-ministro Shinzo Abe, presidiram uma cerimônia no Teatro Nacional de Tóquio. O terremoto de magnitude 9 foi o maior já registrado no Japão. Ondas de até 40 metros invadiram o continente e destruíram ou danificaram mais de 1 milhão de construções. 18.500 pessoas morreram, 2.600 nunca foram encontradas. O acidente da usina nuclear de Fukushima expulsou de casa milhares de pessoas. Desde março de 2011, a Terra tremeu na região milhares de vezes e os cientistas alertam para o risco de outro terremoto semelhante. Exposição em cartaz em São Paulo traz ao público o trabalho da artista sérvia Marina Abramovic. Você já imaginou permanecer 8 horas neste contato visual? E se fossem 8 horas diárias por 3 meses? Foi exatamente o que a artista sérvia Marina Abramovic viveu para compor a performance. A artista está presente em 2010 no Museu de Arte Moderna de Nova York. Vemos a reação das pessoas diante de Marina. O cenário original também está aqui. Marina não podia conversar, apenas observar e em silêncio. Aliás, o silêncio só é interrompido na sala que retrata a obra A Casa com Vista para o Mar. Aqui, cada pessoa pode escutar, em inglês ou português, a narração de Marina sobre os 12 dias que ela permaneceu trancada nestes 3 cômodos de frente para a rua. Cada ambiente destaca as diferentes performances criadas pela artista e desenvolvida em todo o mundo. Mas o destaque da mostra é mesmo o método de performance de longa duração desenvolvido por Marina Abramovic. 100 pessoas participam por sessão. Cada uma permanece sem falar por 2 horas e meia. E também sem ouvir, porque esses fones de ouvido vedam qualquer tipo de ruído. As pessoas mantêm contato corporal com cristais e andam em câmera lenta.
É uma experiência única. Eu pensei, acho que eu não vou aguentar, né? Mas porque tem muitos jovens, tudo, eu tenho mais idade já, vou fazer 65 anos e realmente eu faria tudo de novo. A Marina vem conhecendo, investigando o país desde 1989, onde ela fez uma pesquisa sobre as potencialidades energéticas dos cristais, conheceu pessoas curandeiros. Ela se dedica bastante às possibilidades da mente. Então, essa exposição agora, ela consegue trazer os dois lados. O lado da Marina polêmica, com todos os trabalhos históricos, com uma retrospectiva, a principal retrospectiva dela na América do Sul, e os trabalhos mais recentes que fazem parte tanto de uma curadoria que ela fez com 8 performances brasileiras para serem apresentadas durante a exposição, e o método que ela está desenvolvendo juntamente com toda a equipe do Instituto Marina Abramović, que ela está criando recentemente nos Estados Unidos. A exposição de Marina Abramović fica no Sesc Pompeia até o dia 10 de maio. A mostra abre de terça a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite, aos domingos, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, explore os túneis subterrâneos do metrô com o Eu Nunca. Assista agora Todo Seu.